no capítulo 2, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que fazemos, Jesus sabe. Eu sei as tuas obras. Tudo aquilo que a pessoa faz, tudo aquilo que o crente faz, de ruim ou de bom, Jesus Cristo sabe. Ele está dizendo: eu sei as tuas obras. A pessoa pode esconder do pastor, pode esconder dos familiares, pode esconder do governo, pode esconder de qualquer pessoa, mas o Senhor Jesus está dizendo: eu sei as tuas obras. Às vezes o pai não sabe, a mãe não sabe, o marido não sabe, a esposa não sabe, o patrão não sabe, mas Jesus, ele está falando nesta manhã: eu sei as tuas obras. Eu sei tudo que você está fazendo. Eu estou a par de tudo aquilo que você está fazendo. Tudo que você está fazendo está patente diante de mim, diz o Senhor. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Se você trabalha, o Senhor Jesus também sabe. E a tua paciência, se você é paciente, o Senhor Jesus também sabe que você é paciente. Você não precisa falar: eu sou paciente, eu trabalho para Jesus. Quem trabalha, quem é paciente, não precisa falar, não precisa tocar trombeta, porque Jesus sabe. Agora, ele sabe se o seu trabalho, se você está edificando sobre lenha, palha, feno, ouro, prata. Se você está edificando sobre lenha, a lenha vai ser queimada. Se você está edificando sobre palha, ela vai ser queimada. O feno vai ser queimado. Só vai permanecer a obra que é edificada sobre ouro. A obra que é edificada sobre ouro é a obra que é feita de acordo com a palavra de Deus. Pode ver que a Bíblia fala que a palavra de Deus é mais importante, mais rica, mais preciosa do que ouro. Portanto, o trabalho do crente é feito sobre ouro, sobre a palavra, de acordo com a palavra. O crente, ele anda paralelo com a palavra. Fora disso é feno, palha, lenha. Tudo isso está escrito, vai ser colocado no fogo e vai desaparecer. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Esta mensagem fora dirigida ao anjo, ao pastor da igreja que estava em Éfeso. Ele era um homem que trabalhava, tinha paciência, tinha obras, e ele não aceitava na congregação crente com a vida errada, com a vida torta. O Senhor Jesus está dizendo: eu sei tudo que você faz
está patente diante dos olhos do Senhor. Ninguém consegue esconder nada de Deus. Por isso a obra é de Deus. A obra é do Senhor. A obra não é nossa. Às vezes o crente acha que está escondendo do Senhor. E sofreste. Aquela igreja era uma igreja que sofria. E sofreste e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome. O trabalho em Éfeso era feito em nome do Senhor Jesus. Era um trabalho evangélico, era um trabalho realmente espiritual. E não te cansaste. Ali não havia reclamação, queixa, murmuração. O pastor não reclamava, não queixava, não murmurava. A igreja não murmurava, não reclamava, a igreja trabalhava, o pastor trabalhava, todo mundo trabalhava, e ninguém dizia que estava cansado. E o Senhor Jesus está dizendo: eu sei as tuas obras, sei de tudo que está acontecendo em Éfeso, sei de tudo que está acontecendo na igreja, sei de tudo que está acontecendo com o pastor, com a família do pastor, sei de tudo, tanto na área material, como na área espiritual. Eu sei, como também na área moral. Era aparentemente uma igreja realmente evangélica, uma igreja que podemos dizer, uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja que podemos dizer uma bênção. Aquela igreja é uma bênção. Às vezes achamos que a igreja é uma bênção. Às vezes achamos que o pastor é uma bênção. Às vezes achamos que a igreja está prosperando, está progredindo. Mas o Senhor Jesus está dizendo: eu sei o que você está fazendo. Eu sei, está tudo claro diante dos meus olhos. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Tudo isso estava a favor. Mas agora o Senhor diz: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, vamos ver agora aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando a Bíblia fala sobre a caridade. O amor é superior a tudo. Então nós encontramos no mundo igrejas poderosíssimas, igrejas fortíssimas, igrejas grandiosas. Nós encontramos crentes cheios de dons espirituais, crentes que realizam verdadeiros milagres, crentes que levantam mortos, crentes que fazem obras grandiosíssimas, crentes que curam cegos, cancerosos, aleijados, crentes que profetizam, crentes que abalam cidades, estados, países. Então, nós temos uma concepção dessas pessoas. São pessoas abençoadíssimas. Mas o Senhor Jesus está dizendo: eu sei se é realmente uma bênção ou não. Tem crente que ninguém conhece, e realmente é uma bênção. Agora prestem atenção. O crente, ele tem que ser alguém. Ou ele é alguém diante de Deus, ou não é nada. Ou é alguém, ou não é nada.
Então vejamos aqui, o que é que Deus quer que façamos? Qual é o nosso procedimento? Qual é o nosso comportamento para sermos alguém diante do Senhor? Antes de lermos aqui o texto, quando João Batista nasceu, então, ele recebeu uma profecia. Houve uma profecia a respeito de João. Então a profecia na Bíblia mostra que João seria grande diante do Senhor. E ele será grande diante do Senhor, não grande diante dos homens. Não grande diante dos homens, mas grande diante de Deus. E o importante é ser alguém diante de Deus, é ser alguém para Deus. Não é se apresentar aos homens, é se apresentar a Deus. É ser de Deus. Abraão, a Bíblia mostra que ele era amigo de Deus. A Bíblia mostra que Moisés, Deus falava com Moisés cara a cara. Deus falava com Moisés, Moisés olhando nos olhos de Deus, e Deus olhando nos olhos de Moisés. Deus falava com Moisés cara a cara, porque Moisés era alguém. Agora vocês podem ver que Moisés ele não entrou na terra prometida, porque ele se irou, só porque teve um período de ira. E se fôssemos ver, ele teve ira com razão. Simplesmente uma ira. E ele não entrou na terra prometida. E a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Um homem despreendido. Moisés era realmente um homem despreendido. Está escrito na carta aos Hebreus que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele era um homem sincero. Ele não era neto de Faraó, ele não era filho da filha de Faraó. E nós vemos que existem crentes que querem ser aquilo que realmente não são. O crente tem que ser aquilo que é. O crente tem que contentar com aquilo que tem. Não adianta. Desde ontem que Deus está me falando sobre disciplina. Então o crente, tudo isso, tudo, sofrimento, felicidade, bênção, tudo isso está concentrado numa palavra: disciplina. A disciplina é tudo na vida de um crente. Tudo. Se você é feliz é porque você está seguindo a instrução, o conselho, a disciplina. Se você não é feliz, é porque você não está seguindo as instruções, os conselhos, as disciplinas. Tudo. Disciplina é educação. Se você está doente fisicamente, é falta de disciplina. Tudo se concentra na palavra disciplina. Então a Bíblia fala lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 5, que assim como o pai corrige o filho, castiga o filho, Deus castiga. Deus, ele disciplina. Agora a disciplina, ela é aceita ou imposta. Quando o crente aceita, é mais fácil. Quando ele não aceita, então ela é imposta. Mas nós não iremos, talvez iremos falar sobre isso amanhã. Amanhã, em nome do Senhor Jesus, nós iremos falar sobre disciplina. Que amanhã vamos estarmos aqui juntos o dia todo, desde as 9 horas da manhã até a noite, que amanhã vamos ter aqui o pré-congresso dos jovens. E eu sei que, então amanhã
eu irei falar muito sobre disciplina. Se você quer descobrir os segredos das bênçãos, o segredo contido na disciplina, é só você vir. Se você quiser realmente receber uma grande bênção, você venha. Mas vamos ler aqui então. O Senhor Jesus enviou uma mensagem para o anjo que estava em Éfeso, fazendo aquele trabalho ali, e nós estamos mostrando que a pessoa tem que ser alguém diante de Deus. Alguém. Eu estava falando que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou. Ele não aceitou. Por quê? Porque ele era sincero. Ele não era. Então ele não ia alimentar uma ideia falsa. Eu sou filho da filha de Faraó. Não, ele não era. Ele era filho de hebreus. Ele não era neto de Faraó. Então ele renunciou o trono. Ele renunciou dinheiro, posição, fama, status. Ele renunciou tudo isso. Ele preferiu a afronta de Cristo, o escárnio. Ele preferiu. Ele disse: eu vou ser escarnecido, vou ser injuriado, vou ser chamado de maluco, de doido, mas é isso que eu quero. Esse é o caminho que eu escolhi, é o meu caminho, é a minha posição, é o caminho que Deus traçou para mim. Então, foi ser pastor de ovelhas. Viveu no Egito 40 anos, saiu do Egito e ficou no deserto se preparando 40 anos, sendo disciplinado, 40 anos sendo disciplinado por Deus. Depois de 40 anos, ele fez então o trabalho de Deus em 40 anos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Então aí a Bíblia mostra uma pessoa inteligente. Uma pessoa falando todos os idiomas. Aqui a Bíblia apresenta um poliglota, falando todos os idiomas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Quer dizer, uma pessoa que tem cultura e que tem também muita bênção espiritual, porque ele fala os idiomas e fala também as línguas dos anjos. Variedades de línguas, as línguas dos anjos. E não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. É por isso que Deus olha para o coração. Deus vê o coração. Deus não vê a aparência. Porque um homem, um crente, ele pode ser um poliglota, ele pode ter uma inteligência tremenda, uma cultura muito grande, uma capacidade muito grande, e também falar as línguas dos anjos, mas se ele não tiver caridade, amor, então a Bíblia mostra que ele não é nada. Diante de Deus ele não é nada. Pode ver que as pessoas recebem, as pessoas célebres, os grandes personagens com honrarias. Para o mundo, a pessoa acha que é alguém, mas ser alguém para o mundo, isso não interessa. Aonde está o corpo de Juscelino? Aonde está o corpo de Cazuza? Aonde está o corpo de Napoleão? Aonde está o corpo? Aonde estão os corpos dessas pessoas? Agora a Bíblia fala que o crente, ele fica por memória eterna. O crente que é realmente discípulo de Jesus, ele fica por memória eterna. A Bíblia diz assim, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor.
O homem, para ser alguém diante de Deus, tem que ter caridade. A única coisa que Deus exige é que a pessoa tenha caridade, tenha amor. O amor ágape, o amor de Deus na vida dele, o amor de Deus. Aí sim, o amor de Deus derramado na pessoa. Então vejamos agora. E ainda que tivesse o dom de profecia, pode profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Quando aparece um crente profetizando, só profetizando, ele é endeusado. Qualquer coisa, se um crente ora por um cego e o cego enxerga, ele começa a ser endeusado. Mas a Bíblia mostra que ele pode conhecer todos os mistérios e toda a ciência. E tem mais, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria, nada, absolutamente nada. Imagine um crente realizando milagres, porque o povo vê assim, o povo vê a aparência, mas fulano de tal, olha o que ele está fazendo, olha a fé que ele tem. Mas se ele não tem caridade, ele não é nada. Tudo isso que ele está fazendo vai ser colocado no fogo e tudo vai desaparecer, tudo vai ser reduzido a cinzas, porque ele não tem o que Deus quer que ele tenha: caridade, amor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Nada. A pessoa não é nada. A pessoa não é ninguém se não tem amor. Agora a Bíblia mostra aqui, a caridade é sofredora. Quem tem o amor de Deus sofre. Sofre, mas não revida. Sofre, mas sofre mesmo. Porque todo crente que sofre é porque tem o amor de Deus. Mas ele sofre para não prejudicar o seu próximo, o seu semelhante. Por isso é que entra a bênção. O primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todos os outros mandamentos se concentram nestes dois, se encerram nestes dois, se completam nestes dois: amar a Deus sobre todas as coisas. Então a Bíblia diz assim: se alguém tem que sofrer, sofra você o dano. Por que Deus, ele só responde à oração do justo? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Justo é aquele crente que pratica a justiça. Justiça é quando você não prejudica a ninguém em área nenhuma. E o que mais tem é gente prejudicando o outro. Cada um querendo tirar proveito. Cada um querendo massacrar o outro. Cada um querendo pisar no outro. Fala mal, critica, zomba, escarnece, prejudica. Fala mal de um, fala mal de outro. Prejudica a pessoa moralmente, espiritualmente, financeiramente. Você não pode prejudicar a ninguém. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E uma coisa que Deus ama é a justiça. A caridade é sofredora, é benigna, é boa, é benigna. Não há maldade no amor, não há malícia no amor. No amor existe bondade. Por isso que a Bíblia fala que Deus é bom. A benignidade do Senhor é para sempre.
A caridade não é invejosa. Se você tem inveja no coração, então não tem o amor de Deus. Não há amor. Qualquer pessoa que tem inveja não tem amor. Não tem o amor de Deus. É o amor de Deus. E esse amor, ele é empregado no lar, no trabalho, na igreja, em todas as áreas. O amor de Deus acompanha a pessoa. Quem ama, perdoa. Está aqui, ó. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. A Bíblia diz assim, ó. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sede firmes. Firme. Uma pessoa firme é uma pessoa que está fixa na sua posição. Firme é o crente firme é aquele crente que não sai da sua posição. Sair da posição não é firme. Se não é firme, não é uma pessoa bíblica. Porque o crente bíblico, ele é firme. Ele não sai da sua posição. Ele está afixado. Ele é fixo na sua posição. Sede fixos, firmes e constantes. Um crente constante é um crente que não sofre nenhum tipo de alteração. Você pode notar que a pessoa muda. E o crente que está afixado, está firmado na sua posição, ele não sofre nenhum tipo de alteração. Ele é o mesmo. Chova ou faça sol, ele é o mesmo. Agora o crente que não é constante, ele está constantemente sofrendo alterações. Ele é alterado, porque constante é inalterável. Então quando um crente, ele se altera, é porque ele não é constante. E quando uma pessoa não é constante, não é de confiança. Não se pode confiar numa pessoa que não é constante, que não é inalterável, mas que se altera. De repente, o crente muda, até a fisionomia dele muda. Ele fica emburrado. Ele fica com a cara fechada. Ele não sorri. Ele não conversa. De repente ele muda. Aquele crente amoroso que abraçava, que beijava, que sorria, de repente está amuado num canto. Porque ele não é constante. Mas a Bíblia manda o crente ser firme e constante. Se ele não é firme e não é constante, ele também não é abundante na obra do Senhor. Então o crente não pode sofrer alterações. Ele não pode se alterar, mudar. Ele não pode ser um mutante. Ele tem que estar afixado na sua posição. Ele é o mesmo. Então ele sofre, ele padece, ele escuta tudo, mas ele não sai da sua posição. Porque ele é firme. Ele é firme. Na carta aos Efésios, a Bíblia manda o crente lutar e vencer. Ele luta, ele vence e depois ele fica firme.